Queria registrar a presença conosco, com alegria, dos seguintes senadores: Eduardo Suplicy, grande senador, comprometido com todas as causas do nosso povo e de toda a nossa gente. O senador Wellington Dias, que teve que se retirar, mas que deixou aqui o depoimento que endossa todo o debate aqui feito por nós. O grande senador Inácio Arruda, aqui conosco, militante também de todas as causas populares. Ana Rita, que eu já havia citado, também acompanhando todo o debate. E o senador João Costa, que está aqui também conosco, com o compromisso aí de qualidade de vida para todos. Muito obrigado a presença e todos usarão a palavra no momento que entenderem mais adequado. Passamos a palavra de imediato a Henriquson Toma. Henriquson Toma, diretor administrativo da Associação de Engenheiros da nossa Petrobras, em representação ao senhor Silvio Senedino Pinheiro, presidente. O Henrique foi um dos que pediu que realizássemos essa audiência pública e ele tem algumas preocupações que ele vai expressar aqui nesse momento. Muito obrigado pelo convite. A Associação de Engenheiros da Petrobras, através do nosso presidente Silvio Senedino, tendo recebido o convite do ilustre senador aí, então, eu resolvi participar desse evento para dar alguns pontos de vista do que acontece dentro da maior empresa brasileira. Né? Eu trabalhei durante 37 anos na Petrobras, né? Me aposentei no último mês de abril aí, e estou há muito tempo na AEPET, né? Desde 75. Então vim aqui fazer algumas declarações, ou seja, expor alguns pontos de vista a respeito do tema exposto nessa audiência pública aqui. Nós, dentro da Petrobras, bom, antes de mais nada, eu estou falando apenas como ex-engenheiro da Petrobras, tá? Não represento a Petrobras e nem tampouco é a palavra final da AEPET, tá? Associação dos Engenheiros da Petrobras. É uma associação, inclusive, pequena, porque tem apenas 3.000 associados, tá? 3.000 não é muito pequeno, hein? Pelo número de engenheiros que tem, de técnicos ali, realmente eu considero pequena ainda, né? Mas tudo bem, não importa. De qualquer maneira, ela já tem 50 anos, essa associação, e estamos lá defendendo sempre a Petrobras e os seus técnicos, né? Bom, em termos do que está exposto aqui, sobre o problema de assédio moral. Assédio moral realmente é um problema que assola provavelmente 100% das empresas brasileiras, né? Talvez a maioria dos trabalhadores, a maioria não, eu diria, não diria talvez, né? Diria sim, a maioria dos trabalhadores tem medo de se expressar, né? A sua, né, indignação quando vê acontecer, seja consigo ou com seus colegas, certas situações dentro da área de trabalho, seja relacionado ao trabalho propriamente dito que ele executa ou que os colegas executam, ou sobre determinados comportamentos que são às quais são submetidos, seja pelos demais colegas ou um determinado colega, ou pelos gerentes, ou por algo ainda mais acima do gerente imediato dele, tá? Então, dentro da Petrobras, nós temos isso aí, mas a maioria prefere não se manifestar. Eu tenho vários casos aí de assédio moral, tá certo? E o maior problema nosso dentro da empresa, tá, é o assédio moral relacionado ao trabalho em si propriamente dito, tá? Eu acredito que o problema da assédio moral, antes de mais nada, senador, é um problema de código de ética, seja do código de ética em termos de leis existentes, seja na área privada ou na área pública. A área pública, quando falo, subentende-se os funcionários públicos e os demais que são seletistas.
tá? Eu acredito que esteja no Código de Ética. O Código de Ética é um balizador do comportamento de todos nós, tá? Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar que estejamos, né? Então, tendo o Código de Ética, as leis que regem, seja empresas privadas, seletistas ou empresas públicas, a partir dali nós temos, cada empresa tem o seu Código de Ética, né? Código de Ética lá que diz é quase que eu diria um estatuto do comportamento daquele funcionário. Só que tem um detalhe, né? Eu, pelo menos, já vi vários códigos de ética, mas não tem um procedimento de como atuar em cada caso, né? Por exemplo, tudo bem, eu considero que eu estou sendo assediado moralmente no trabalho. Bom, eu aciono, vamos supor, o sujeito que está me assediando. Bom, o sujeito pega e me... Pô, peraí, vamos supor que ele seja um gerente, né? Fala, ô, Sotoma, você está me assediando e eu vou começar a colocar isso aí para a ouvidoria, para a RH, para analisar esse caso. Bom, quem é que vai analisar? É a comissão de ética. Como é que é formada essa comissão de ética? O regulamento não diz. Esse pessoal que vai compor a comissão de ética, que vai julgar se ele está sofrendo assédio moral ou não, que qualidades ele deve ter? Não sei. O gerente é que vai indicar? Olha, você é fulano do presidente Cana, e o que está sendo assediado não vai indicar ninguém? Tá? Então, o problema de assédio moral pelo menos dentro da Petrobras, eu já vi casos desse tipo em que o assediado não pôde fazer nada. Ele é culpado de fim de papo. Vai fazer o quê? O gerente, enfim, quem quer que seja, estava certo. Ele não. Então, o problema todo começa realmente com o Código de Ética. O regulamento, né, espécie de regulamento que, em cada caso, olha, o procedimento vai ser esse. Tá? Então, começa por aí. Em termos de assédio moral, então, dentro da empresa nós temos. Não é só problema administrativo, não. Nós temos problema sério na área técnica. Nós temos problema sério na área técnica, tá? Colegas que foram discriminados aí durante 10, 11 anos, que são, aliás, discriminados durante 10, 12 anos, deixados de lado porque deu um palpite dizendo o seguinte, olha, isso não vai funcionar. Ele é expert naquele assunto. Por que não pode dar uma opinião? Ele não está criticando, ele só está dando, olha, do jeito que vocês estão pretendendo fazer, não funciona, não vai funcionar, não vai dar certo. Certo? Por causa disso, o sujeito é deixado de escanteio. Fica 10, 12 anos. E o pior de tudo, hein? O sujeito gastou milhões ali e realmente não deu certo. E não reconhece. Tá? Nós temos outros casos aí em que, principalmente na área de CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em que se detecta que deve se fazer, está ocorrendo tais e tais desvios, a pessoa é perseguida. Tá? Eu não sei como é que acontece, né, os inspetores que trabalham nessa área, né, do Ministério do Trabalho, se fazem fiscalização nessa área, eu desconheço, eu não é minha área de atuação, mas eu sei de cipistas que me contam esses casos aí, tá? Então, o problema dentro da Petrobras, casos de assédio moral, nós temos vários. Nós temos problema de perseguição até de trabalhadores devido a problema de saúde, né? Problemas técnicos e outros problemas administrativos, até problemas sociais, né?
de funcionárias grávidas que, pelo fato de ter direito ao afastamento, vamos por 6 meses, né, se não me engano, antes da luz ou depois que der a luz, tem direito, mas por causa disso sofre discriminação. Olha, você foi muito bem quando estava aqui, mas ficou aí 6, 7, 8 meses afastado, olha, você não vai levar nenhuma promoção, algo parecido, certo? Quer dizer, não é esse caso aí que pode ser, tá? Então, nós temos que o problema da assédio moral é um caso seríssimo dentro de qualquer empresa, eu acredito. Nós falamos aí em PDV, Programa de Demissão Voluntária. Bom, dentro da Petrobras existe o Programa de Demissão Voluntária Incentivada. Ou seja, ó, turma, eu estou dando aí, vamos por 10 salários aí para quem quer se pedir demissão. Agora, né, eu vi casos de colega contando aí que, vamos dizer, que recebeu, olha, ia ter treinamento no Sebrae, ia poder tirar crédito no Banco do Brasil, e o Sebrae não estava sabendo, nem o Banco do Brasil estava sabendo desse negócio, né? Isso aí realmente é um caso à parte, porque realmente eu acho o fim da picada, desculpe a expressão, né? Mas no caso da Petrobras ou de qualquer outra empresa particular, vamos dizer que é seletista, se ela der um programa de demissão incentivada, eu acredito que ela deve dizer assim, em quais condições ela está dando. Não, é para o pessoal que tenha acima de 60 anos, né? Pessoal que falta 1 ano aí para completar o tempo de aposentadoria, qualquer coisa desse tipo. Normalmente, a Petrobras amarra as condições para dar o tal do PDV. Aceita quem quer. Eu, particularmente, agora estou dando... não é palavra final da associação, eu, como ex-trabalhador, vamos dizer assim, de empresa, no caso a Petrobras, posso começar uma empresa privada. Bom, se a empresa está fornecendo, está dizendo as condições são essas, eu me encaixo e eu quero, se eu fizer isso, eu particularmente, não vejo nenhum problema. O problema é meu, que avalia as condições. Tá? Se outros vão achar, eu não sei, mas eu estou dando minha visão particular. Tá? Então, o problema de demissão incentivada, problema de demissão voluntária, é necessário realmente estudar para evitar esses casos de... Bom, eu pedi demissão, mas me arrependi 3 anos depois, ou qualquer coisa desse tipo. Não é o caso daquela senhora que estava aqui, que eu acho que é do Ministério do Trabalho, né? De INSS, que é um órgão público que diz que ia ter aquelas incentivos todos e, no fim, não teve nada. É um caso à parte. Mas, no caso específico de qualquer outra empresa, seja uma Shell, Esso ou uma Volks da vida, que deram, dizendo assim, olha, as condições de demissão são essas. Eu acho que aí, me desculpe os colegas trabalhadores, mas eu acho que não cabe mais nada a ele fazer. Esse, então, é um caso que o pessoal que trabalha na Justiça verificar realmente, né, se tem alguma lei e realmente enquadrar para evitar esse problema todo. Tá? Esse é um caso. Tá? Então, esse problema de demissão incentivada, realmente, eu acho que deve ter alguma lei que amarre as condições em que deve ser dado. Aceitou aquilo, meu caro, sinto muito, meu caro, você não tem direito a voltar, algo parecido, ou não, ó, realmente tem direito a voltar, etc. Para evitar. Porque, infelizmente, o que amarra os trabalhadores, né, o que, vamos dizer assim, amarra, vamos dizer, a máquina do Justiça do Trabalho, é aquela, assim, parece que ele ficou, vamos dizer assim, no limbo, né? Ficou assim, eu não sei se está ali ou se está aqui. Né? É meio subjetivo a definição. Então, o problema de assédio moral, demissão voluntária incentivada, deve ser realmente
bem esclarecida em lei e, a partir daí, as empresas tomarem suas devidas providências, colocando seu regulamento, etc., como é que vai se dar, e deixando bem claro em cada caso como é que vai ocorrer, seja a demissão voluntária ou o problema de julgamento, se foi, olha, você incorreu em falha no Código de Ética, etc., etc. Um outro item que está aí, que é a terceirização. Tá? Terceirização. Bom, né, existem aí várias definições, etc. Existem algumas pareceres aí do próprio TCU, né, falando algumas coisas sobre isso. Bom, eu estou sempre estudando a Petrobras, porque, como eu falei, eu trabalhei 37 anos ali. No caso específico da Petrobras, o que é que eu posso considerar atividade meio e atividade fim? Pela definição, antes da quebra do monopólio, quando era monopólio estatal do petróleo, nós tínhamos lá que a Petrobras era responsável por suprir todo o país de derivados, principalmente gasolina, diesel, QAV, né? Que são os insumos mais conhecidos aí do pessoal. Né? Então, a Petrobras tinha obrigação de fazer. Depois da quebra do monopólio estatal, né? Hoje, qualquer empresa, se quiser, pode importar gasolina, diesel e vender aí, né? Só que com preço controlado, ninguém faz isso, né? Eu compro por X e vendo por 0,9X, ninguém vai fazer isso. Então, o problema da terceirização, então, começar a dizer, qual é a definição daquela empresa? Ela está lá para fazer o quê? Qual é o seu objetivo? Vamos admitir que, no caso da Petrobras, fosse o seguinte, fosse ainda monopólio, tá? Ele fosse monopolista, eu tenho que realmente suprir o país todo de insumos de petróleo. Bom, ele está descobrindo o petróleo aí, né? Na Bacia de Campos, tem agora o pré-sal. O que é atividade fim para ele? Fazer projeto básico de unidades industriais, que já é, vamos dizer assim, técnica conhecida, é atividade fim ou atividade meio? Fazer pesquisa, tá, nessa área, nessa área específica de pesquisa, eu acho que é atividade fim. Não é suprir de petróleo no Brasil, mas eu considero atividade fim. Toda empresa, né, tem alguma coisa que ele faz sua pesquisa, faz seu estudo, que ele guarda para si. Não fica divulgando por aí. Tá certo? Então, tem determinadas áreas que eu, particularmente, né, considero que realmente não deve ter nenhuma terceirização. No caso específico da Petrobras, não sei se tem alguém da representando da Petrobras aqui. Pesquisa, parte de planejamento e logística. Isso aí, tá, realmente deve ser como se fosse atividade fim. Já que hoje tem concorrência, ele não vai ficar dizendo assim, olha, eu estou fazendo planejamento, estou estudando aqui um negócio aqui que envolve logística, de coisa, etc. Ele não vai ficar divulgando aí para o outro concorrente, já que qualquer um pode fazer, vamos dizer, pode fazer refinaria, terminais, pode fazer portos, etc. Ele não vai ficar falando isso aí para meio mundo. Vai fazer um estudo de mercado e verificar onde e como ele vai investir naquilo que ele pretende para expandir seu negócio. Isso é típico de qualquer empresa. Se meu negócio, eu tenho que dar lucro para os meus acionistas, tenho que prestar conta para o governo, no caso específico da Petrobras, né? Então, ele não vai realmente deixar abertamente o que ele faz em qualquer área, né? Então, pesquisa, planejamento e logística, e talvez até a área de o senhor tem 2 minutos para concluir. Telecomunicações e informática. 2 minutos para concluir. É um negócio meio complicado, tá? Então, tudo isso aí, eu acho que nós temos que ter, né, dentro de leis,
bem claras o que é atividade de meio e o que é atividade de fim. Tá? Agora, eu acho que isso deve ser consultado às empresas. Somente as empresas podem dizer, no caso, né? Olha, para mim, eu posso terceirizar tudo. O outro vai dizer, não, para mim eu só posso terceirizar isso aqui, ó. Vocês estão falando que isso aqui é atividade meio, mas para mim é atividade fim. Por causa disso. Então, senador, nós temos que tomar muito cuidado, né, em termos de definição. O problema da definição, do problema da terceirização, como foi dito aqui, ele não tem fim, não tem volta, vai continuar tendo. A Petrobras não vai ficar contratando seus profissionais para fazer cafezinho, fazer faxina, fazer manutenção hidráulica, elétrica, né? Não vai. E eu acredito que nem aqui no Senado, não sei aqui qual é o nível de terceirização. Aqui tem um monte terceirizado. Aqui tá? dentro. Então, tem certas coisas, tá? A parte de... Agora, voltando um pouquinho só para a parte da área pública. Só tem 1 minuto. Dá 1 minuto, né? Em vista dos problemas que têm acontecido aí nas agências reguladoras, ANA, ANAC, etc., já essas agências reguladoras, meu ponto de vista particular, eu acho que o governo tem que tomar muito cuidado. E ali eu acho que deve, de preferência, ser primeirizado. Tá? Eu acho que nós não devemos abrir, porque isso dá muita margem. A terceirização, enfim, dá muita margem a nepotismo e corrupção. Você imagina no caso da Petrobras. Faça um concurso dizendo assim, olha, turma, é para 300 vagas para engenheiro. Aí a Petrobras coloca lá 300 vagas para engenheiro, só que ele diz o seguinte, eu vou colocar no cadastro 500 como sendo aprovado, né? Meu caro, ao ele colocar, tudo bem, chamou os 300, os outros 200 ficam aí no cadastro, etc. É validado, acho que é de 2 anos, se não me engano. Quem é que me garante, passado aí 1 ano, o sujeito chega assim, eu, como gerente, vamos dizer, intermediário ou até gerentão, falo assim, pô, meu sobrinho está lá embaixo, hein? Está lá no número 500, é o último. Passado, depois que chamou já os 300, quem me garante se ele não chamou? Escuta, chama o fulano lá para ser empregado lá. O colega vai falar, pô, eu fui chamado pela Petrobras. Né? E ele vai ficar como empregado. Os outros 199 não ficam sabendo. Tem esse problema sério. Tá? E assim vai, tá? É basicamente essas as colocações que eu queria colocar, que esse problema realmente é muito sério e que nós temos que analisar como um todo. Muito obrigado. Hein? Tudo bem, esse foi o diretor administrativo dos engenheiros da Petrobras, em representação ao senhor Silvio Senedino Pinheiro. Esse foi o senhor Henrique Sotoma. Presidente. Agora vamos ao nosso grande senador Inácio Arruda com a palavra. Eu vou ter que me retirar para a Comissão de Educação, porque a pauta vai começar, além de ser relator, tem o item 1 é uma matéria que envolve um debate muito intenso, que é o ato médico, já tem requerimento de toda sorte, daqui a pouco vai ter votação desses requerimentos. Mas eu acho que é muito enriquecedora a mesa e vai no rumo do debate que nós estamos realizando aqui no Senado, e também é um debate que já veio da Câmara. Como eu e o Paim estivemos na Câmara, muitas dessas matérias nós até deixamos tramitando na Câmara. Não são matérias fáceis de serem aprovadas. Não são matérias fáceis. Eu completo 6 anos de senador, estive na Câmara, deixei um projeto lá na Câmara. Fiz um projeto aqui, assim que cheguei, com o mesmo teor. Está na Comissão de Justiça para ser discutido e aprovado, com parecer já favorável sobre assédio moral. O relator já deu parecer favorável, já fez modificações, já alterou, já ajeitou, já consertou, já fez tudo que foi possível, mas até o presente momento não conseguiu entrar na pauta. Nós fizemos sobre assédio moral modificações na LDO, são pequenas modificações para incluir. Inclusive, aprovamos nesta LDO de 2013, de 2012 para 2013, para o orçamento de 2013, já
ligando o setor financeiro, o setor do governo, o setor público e as agências de fomento. Elas não podem emprestar a instituições que estejam sendo julgadas nessa questão do assédio moral. Então, são pequenas, é só uma palavra a mais que foi posta, onde já tinha assédio sexual, já tinha outros tipos de assédio, nós colocamos lá o assédio moral. Claro que tem sempre uma polêmica, porque a instituição que vai contrair um empréstimo vai dizer, mas não tem uma lei específica só sobre assédio moral. Tá? Então, sempre ela vai poder arguir. A lei específica está em tramitação no Congresso Nacional. Sobre a questão das demissões voluntárias, porque não existe demissão voluntária, muito menos demissão incentivada. Isso é uma estupidez que se criou no mundo do capital e que envolveu o mundo do trabalho, como se alguém tivesse interessado em pedir uma demissão voluntária. Praticamente não existe ninguém interessado. Você vai para a demissão por assédio moral. Ou você pede demissão, ou eu lhe tiro de Salitre, lá no Ceará, e lhe boto lá no município do Rio Grande do Sul, em Bagé, em algum canto. Sabe, a minha família, meus filhos, minha mulher trabalha aqui, você te vira. Tu tem essa chance ainda de ir para Bagé. Quer dizer, às vezes o cara tem que optar entre abandonar os filhos, a mulher e etc., que é coisa que nordestino normalmente faz, ou vai para demissão voluntária. Então, sinceramente, não é demissão voluntária. Entendeu? Então, isso é um assédio brutal que ocorreu largamente nas empresas públicas, principalmente direta, autárquica e mistas no Brasil. Nós propusemos 3 projetos pegando só o setor financeiro. Tá? Todos têm parecer favorável, tanto na Câmara como no Senado. Até hoje o governo não deixou votar. Tá certo? Quer dizer, tem uma pressão de governo para não deixar votar. Arguiu-se aqui, eu ouvi pelo rádio a discussão da senhora aqui do INSS, cara do INSS, sobre a questão de se devolve ou se não devolve os recursos da dita demissão voluntária, que estava coberta de incentivos. Só tem incentivo A, B, C, D para tu pedir demissão. Incentivo de coisa nenhuma, que nunca funcionou nenhum incentivo desse, praticamente. Inclusive facilidade para tomar empréstimos, programas de empreendedorismo com o SEBRAE, requalificação nas instituições de Estado, evidentemente, que o que se espera é que fossem essas instituições. Nem existem essas instituições. Entendeu? Como é que você ia preparar a pessoa para uma outra atividade na vida, já que ela passou 20 anos ou quase 30 em uma determinada atividade? Então, nós temos um conjunto de projetos que estão tramitando aqui na Câmara, no Senado, com parecer favorável, tanto na área da questão das ditas demissões voluntárias, para garantir que o pessoal possa retornar, ter um caminho de retorno. Talvez uma mediação possível seria nós conseguirmos, acho que não 10%, que eu acho um exagero você tirar 10% todo mês do salário da pessoa, entendeu? Depois ela ser demitida com esse tal de incentivo enganoso que não existiu. Acho que um máximo 5%. O máximo que a gente poderia admitir seria 5%, porque ela já tem que descontar INSS, ela já tem que descontar imposto de renda, ela já tem que descontar uma parafernália de coisas, e você ainda ter mais 10% seria muito elevado. Acho que talvez no máximo 5%, Paim, a gente pudesse fazer um acordo com o relator dessas matérias, para ver se a gente abre um caminho de aprovação, para criar uma situação favorável. Está aqui para ser votado depois de aprovado na Câmara, aprovado no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto relativo aos Correios. Tá certo? Está na mesa do Senado. Tá certo? Nós já discutimos com o ministro das Comunicações, nós já discutimos com a empresa Correios, nós já conseguimos uma carta do ministro, uma carta do presidente dos Correios, de aprovem, pelo amor de Deus, eu estou precisando trazer esse povo de volta. E nós não aprovamos aqui. Entendeu? Porque a liderança do governo e a assessoria do governo na casa ainda não compreendeu que isso não vai causar nenhum prejuízo para o erário, mesmo porque ele está precisando de pessoal. E nós só temos condições de resolver essas questões quando a situação, digamos assim, no mundo do trabalho é mais favorável. Quer dizer, diz que está em pleno emprego, é a hora da gente resolver. Porque quando está em pleno desemprego, ninguém resolve nada, que é o Deus nos acuda. Então agora é que a gente tem que resolver. Porque a renda está muito alta. Entendeu? Aumentou a renda, então é a hora da gente resolver. É a mesma questão da redução da jornada de trabalho.
A hora de ter redução da jornada de trabalho não é quando está em desemprego em massa, não. É quando está em pleno emprego é que se reduz a jornada de trabalho. Está lá na Câmara, no plenário da Câmara, para ser votado. Quer dizer, numa situação onde o presidente da Câmara é nosso amigo de relações partidárias, digamos assim, é um operário metalúrgico sindicalista, tá certo? E a matéria está na mão dele para votar. Quer dizer, seria o seu último ato, digamos assim, na presidência da Câmara de uma matéria essencial que eu sou autor junto com o senador Paulo Paim. Batalhamos para burro para aprovar esse negócio lá. Já estamos aqui no Senado e a matéria não sai da Câmara, estando ali, na porta, está na porta para ser votada. Tá certo? Então, são matérias que nós estamos aqui e uma audiência como essa, para mim, é absolutamente enriquecedora, porque reforça demais os nossos argumentos, que vêm desde o Ministério Público, que vêm desde o ministro do Tribunal aos trabalhadores nos seus sindicatos, nas suas instituições. Eu estou assim, muito satisfeito, Paim, com a audiência. Não vou poder ficar até o final da audiência, porque está muito boa. Tenho que sair, porque senão, daqui a pouco o Twitter vai dizer que eu estou ausente da comissão, que eu sou parte, que eu não sou membro dessa comissão. Só ele está fazendo onda ali naquela outra comissão e não veio para a comissão dele, que ele tinha que estar, entendeu? Onde vai estar sendo botada matéria também de interesse de várias categorias profissionais, num embate muito, muito grande. O Luiz Carlos está olhando porque ele sabe que também está na área dele, né, Luiz? A matéria que está sendo discutida lá na Comissão de Educação, tá certo? Então, os projetos estão em tramitação. Tem projeto de autoria do Inácio, tem projeto de autoria do Randolfo, projeto de autoria do senador Paim. O que falta é esse convencimento final, porque mexe com o governo, mexe com o que o nosso promotor acabou de falar, no Ministério Público, de que você cria, e a ministra falou aqui nisso também, você criar o precedente, tá certo? Então, esse problema de criar o precedente é que todos olham o governo, não é só o governo federal, não. É o governo federal e a cadeia pública, o governo estadual, o governo municipal. Diz, olha, isso vai criar um precedente jurídico. E é verdade, nós estamos querendo criar o precedente jurídico mesmo. Se você não criar, então você não tem como resolver esses dilemas que atingem milhares de brasileiros em todos os recantos do nosso país. Então, eu queria agradecer, Paim, pedir desculpa a todos vocês, porque vou ter que me ausentar por uma questão de obrigação. Quer dizer, eu estou obrigado a ir para lá. Tudo bem. Se foi o senador... Só um minuto. Foi o senador Inácio Arruda que dá esse depoimento importantíssimo aqui para a nossa comissão. Ele que é um estudioso desse tema, mas sem prejuízo, claro, do senhor poder fazer a sua complementação.